Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo, guia e editor do Extremos. Este é o segundo episódio da série Epígrafe. No primeiro, falei sobre liberdade e você pode ouvi-lo lá no podcast 430. Neste episódio, trago uma frase icônica de Amir Klink, navegador, explorador e escritor. Se você nunca leu um livro dele, recomendo todos. 100 dias entre céu e mar. Esse é fabuloso, que ele faz a travessia em um barco a remo da África para o Brasil. Depois, Paraty entre dois polos. Esse livro também é fantástico. Quando ele foi com o barco dele lá para a Antártica, congelou, né? Veio o inverno, o barco ficou congelado. E tá bom, não vou falar mais. Depois vem o livro As Janelas do Paraty. Esse é um livro fotográfico da expedição entre dois polos que ele fez. É difícil de achar, mas é muito bonito. Tem o livro também Mar Sem Fim. Esse é fabuloso também. Nossa, eu adoro. Quando ele vai fazer a circunnavegação na Antártica, né? Vai fazer o 360 graus. Tem o livro Na Linha d'Água, Entre Estaleiros e Homens do Mar. Esse aqui fala mais dos bastidores. Ele detalha alguns momentos chaves quando ele estava montando as expedições dele. Vale muito a pena também. E tem o Não Há Tempo a Perder, que é a mais recente, foi coautoria de uma outra escritora, que também fala mais das partes mais pessoais dele, um pouco sobre motivação, desafios. Então é interessante também. As palavras de Amir Klink ressoam profundamente para quem, como eu, vê a jornada não apenas como um deslocamento, mas como uma forma de transformação. E a frase que guia a nossa reflexão de hoje é: um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. O homem e a necessidade de partir. Amir Klink parte de uma constatação essencial. O homem precisa se deslocar, mas esse deslocamento não pode ser passivo, limitado ao consumo de histórias, imagens e relatos de terceiros. Ele precisa ser vivido na própria pele, com esforço, com os próprios pés. Essa necessidade remonta aos primórdios da humanidade, quando a sobrevivência dependia da vida nômade e da adaptação constante ao desconhecido. A viagem, nesse contexto, não é turismo, lazer ou fuga, mas um processo de descoberta e maturidade. Somente experimentando a realidade sem intermediários é possível entender o que realmente nos pertence, quais são os nossos valores e o que, de fato, queremos plantar e preservar ao longo da vida. O valor das coisas conquistadas. A frase "para um dia plantar suas próprias árvores e dar-lhes valor" contém uma verdade fundamental. Só valorizamos aquilo que construímos com esforço próprio. O ser humano não se forma apenas pelo que lê ou escuta, mas principalmente pelo que vivencia. A experiência direta nos ensina aquilo que nenhuma teoria consegue transmitir. Há uma distinção clara entre teoria e prática. Quem conhece o frio intenso aprende a apreciar o calor com o respeito
que os que nunca saíram do conforto não compreendem. Quem passou pela privação valoriza a fartura de forma genuína. A vida, na visão de Amir Klink, exige contraste para ser plenamente compreendido. O homem e a ilusão da onisciência. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Esse trecho sintetiza um dos maiores problemas do mundo moderno: a ilusão de conhecimento sem experiência. A tecnologia nos bombardeia com informações, fazendo-nos acreditar que sabemos mais do que realmente sabemos. Nunca foi tão fácil formar opiniões sobre lugares e culturas sem jamais tê-los experimentado. O perigo disso é a arrogância. Passamos a acreditar que dominamos temas que sequer conhecemos na prática. Criamos certezas baseadas no que lemos ou ouvimos, ignorando que a realidade raramente se encaixa em teorias ou narrativas simplificadas. Viajar é um antídoto contra essa ilusão, pois obriga o homem a confrontar o mundo como ele realmente é. A humildade de ser aprendiz. O homem moderno quer ser professor de tudo, mas reluta em ser aluno. Amir Klink nos lembra que devemos simplesmente ir e ver. A experiência direta ensina lições que nenhum diploma ou status pode proporcionar. Ao viajar, somos forçados a nos colocar em posição de humildade. Precisamos aprender novas formas de caminhar, de nos comunicar, de interagir. Precisamos reconhecer que há maneiras de viver diferentes daqueles que tomamos como certas. Isso não significa relativizar tudo, mas entender que a realidade é mais complexa do que imaginamos. O desconforto como ferramenta de crescimento. As dificuldades da jornada são essenciais para o crescimento pessoal. O homem que nunca enfrentou o desabrigo não sabe realmente o que significa estar em casa. O que nunca caminhou exausto sob o frio não entende o prazer de um fogo aceso. Há um amadurecimento necessário na experiência da viagem, pois ela nos coloca à prova e fortalece nossa capacidade de adaptação. Na sociedade moderna, há um esforço constante para eliminar qualquer forma de desconforto. Mas, ao contrário do que se prega, é justamente a exposição ao desconforto que constrói um homem forte e resiliente. A viagem, quando vivida com autenticidade, fortalece o espírito e a mente. Conclusão. A jornada como filtro da realidade. Amir Klink não fala de turismo ou de aventuras vazias, mas da necessidade de se colocar à prova no mundo real. A viagem, nesse sentido, é um filtro. Separa o que é superficial do que é essencial. Ensina ao homem a diferença entre a opinião e conhecimento, entre conforto e verdadeiro pertencimento. No final, o que ele propõe é simples: menos discursos, menos certezas, menos arrogância. Mais experiência, mais esforço, mais aprendizado. Um homem precisa viajar, não para colecionar lugares ou fotos, mas para moldar seu caráter na realidade concreta do mundo. Este foi mais um episódio do podcast Extremos. Se você gostou do conteúdo e quiser colaborar, visite o site extremos.com.br. Lá, além de muita aventura, você encontrará os meus livros, adesivos, pôsteres e agora em 2025 também lançarei um jogo de tabuleiro moderno, inspirado em trilhas de longa distância, além do lançamento do meu 6º livro, Via Alpina, a Travessia da Suíça. Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast.
E lembre-se, viajar é mais do que se deslocar, é aprender a ver o mundo como ele realmente é.